Semana da Educação Espírita está a chegar ao fim. Hoje é o último dia antes do direto, que vai encerrar as atividades desta Semana de Educação Espírita, organizado pela Federação Espírita Portuguesa. Vamos recordar do que já falámos. No primeiro dia foi apresentado o PO2SJ, o Programa Orientador para a Educação Espírita de Crianças e Jovens. No segundo dia foi a vez dos mais pequeninos. Falaram-nos sobre brincar de faz de conta e de como fazer o Evangelho no lar com os mais pequenos. No terceiro dia, falámos sobre a importância de uma alimentação saudável e foi apresentado o livro As Reencarnações da Dona Clotilde. O quarto dia foi dedicado ao segundo ciclo. Falámos sobre o uso equilibrado das tecnologias, a importância da natureza na nossa vida e falou-se sobre o livro Quando o Discípulo está Pronto. O quinto dia foi dedicado aos jovens do terceiro ciclo. Falou-se sobre comportamentos autolesivos, as alterações comportamentais ao nível do neurodesenvolvimento e foram apresentados os livros A Chave, da coleção 12+, e o livro Afinal Não Morri, da coleção 15+. No sexto dia falou-se sobre dúvidas e desafios da sexualidade, do aborto e foram apresentados dois livros, O Orar com as Mãos e Por Aqui Está-se Bem, ambos da coleção 15+. Hoje rumamos ao sul. É a vez de Reinaldo Barros, professor de artes visuais e trabalhador do Centro Espírita Luz Eterna de Olhão. Fala-nos de uma questão sensível, a mediunidade na infância e na juventude. Vamos falar um pouco sobre a mediunidade na infância e juventude. Iniciamos a nossa fala lembrando que há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E acima de ambos há Deus, o Criador, a inteligência suprema, a sua causa primária. Quando alguns cientistas afirmam existir uma superinteligência nas leis universais, eles estão a afirmar que Deus é uma realidade causal, reconhecida pelos efeitos que produz e que, portanto, a vida, a inteligência e a consciência não são o resultado de um acaso, mas uma determinação das leis universais. Na verdade, os cientistas chegam à conclusão de que há uma programação pré-determinada para que o universo tenha evoluído como evoluiu, permitindo desse modo a emergência da vida, da inteligência e da consciência. É na sequência dessa programação que surge na Terra há cerca de 2 milhões de anos o antecessor do Homo sapiens, dando início posteriormente à espécie humana. Como todas as coisas estão interligadas e tudo é solidário entre si, também o ser humano tem dois princípios, o espiritual e o material. O espírito é a inteligência, a origem do pensamento e da vontade, da consciência. O espírito é também o ser moral. O corpo é a ferramenta ao serviço da inteligência, o meio pelo qual o espírito age sobre a matéria. Como o espírito e o corpo têm composições diferentes, a sua ligação é feita por uma substância intermédia chamada perispírito. E como é que se dá essa ligação do espírito ao corpo? Quando se dá a fecundação, o espírito liga-se à matéria por meio do perispírito. Inicia-se então o processo da encarnação do espírito. Assim sendo, todos os espíritos humanos são, portanto, espíritos encarnados. A encarnação dos espíritos termina quando se dá a morte física ou desencarnação. Com a morte do corpo, o espírito, que é imortal, quebra os laços que o prendem à matéria, liberta-se e retorna ao mundo espiritual, onde permanece algum tempo até reencarnar novamente. O ciclo das reencarnações é permanente. Em todo o universo há espíritos a reencarnar e espíritos a desencarnar.
Esse intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o mundo corporal acelera o progresso dos espíritos, a evolução dos mundos e a obra da criação universal. Assim sendo, todo o espaço universal está povoado de espíritos em diferentes graus de conhecimento, perfeição, moralidade e sabedoria. Então, o que é que distingue o ser humano, ou o espírito encarnado, das outras espécies? Ele é dotado de uma inteligência perfectível e criadora. Está consciente da sua existência e da sua individualidade. Tem pensamento contínuo, livre-arbítrio, vontade própria. Além disso, o espírito tem consciência do seu futuro, compreensão do seu destino, percepção de coisas extramateriais ou mediunidade, conhecimento de Deus e consciência de si. Como ser moral, consciente do bem e do mal, ele é responsável pelos seus atos e, portanto, está sujeito à expiação. Então, qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos? Como na sua origem os espíritos foram criados simples e ignorantes, a reencarnação dá-lhes a experiência de vencer as lutas e as dificuldades inerentes à vida corporal para ganharem mais conhecimento. Vencendo essas etapas, eles atingem o objetivo da reencarnação, que é aperfeiçoarem-se e passarem de uma ordem espiritual inferior a uma ordem espiritual superior. Quanto mais esclarecidos no conhecimento da verdade, mais eles progridem em relação à perfeição, à felicidade e a Deus. Como já foi dito, eles obedecem às leis universais, à vontade de Deus, e ao participarem na obra da criação, contribuem para o progresso geral da humanidade. A história das civilizações terrestres e as provas científicas sobre a evolução do homem oferecem-nos fortes evidências desse progresso contínuo que se foi registando. E o que é que acontece quando o espírito finalmente cumpre a sua última encarnação? Ora, quando o espírito finalmente cumpre a sua última encarnação, ele transforma-se num espírito bem-aventurado, ou seja, transforma-se num espírito puro. Vai terminar aqui a sua evolução? Não, ele vai continuar a evoluir, só que agora na condição de espírito puro. E porquê é que o espírito passa pela fase da infância? O estado da infância é uma necessidade, um tempo de repouso para o espírito, durante o qual ele é mais acessível às impressões que recebe e que o podem ajudar no seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão responsáveis pela sua educação. A fragilidade da infância torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e aos conselhos daqueles que os devem fazer progredir. É durante a fase da infância que se pode reformar o seu caráter, reprimir as suas más tendências. Esse é o dever dos pais, a missão pela qual terão de responder. Ora, já dissemos que o ser humano é portador de mediunidade. Como é que se define um médium? Segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse facto, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Sendo uma faculdade natural inerente ao ser humano, todos a possuímos em maior ou menor grau, mais ou menos ostensiva, pelo que a comunicação entre o mundo espírita e o mundo corporal não constitui um facto sobrenatural, mas uma realidade que se encontra inscrita nas leis da natureza. E então, como é que se processa o intercâmbio mediúnico? Os espíritos não estão encerrados no corpo, eles irradiam o seu pensamento comunicando entre si. Essa comunicação se estabelece pelo contacto dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento. Essa comunicação é tão constante que a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações é muito maior do que nós imaginamos, chegando ao ponto de serem eles quem nos dirigem. Sabendo que a comunicação entre os espíritos se faz pela irradiação do pensamento, devemos refletir sobre a importância de aprender a pensar bem. Então, qual é a postura que devemos ter em relação à mediunidade? Devemos aceitá-la, pois que a mediunidade é uma faculdade natural
inerente ao ser humano. Devemos compreendê-la e estudá-la, conhecer os seus mecanismos, saber qual é o seu propósito. Devemos educá-la, pois sabemos que só quando nos educamos espiritualmente para pensarmos e agirmos de forma moralmente elevada é que nos ligamos aos espíritos superiores. Devemos também exercitá-la, se for o mais adequado, de forma disciplinada e segura, ao serviço do bem e do amor, caritativamente, em favor do progresso moral e espiritual de todos. Se a mediunidade faz parte da lei natural, determinada por Deus, é óbvio que a mediunidade existe para auxiliar ao progresso dos espíritos. Será correto desenvolver a mediunidade nas crianças? Os pais e os educadores devem estar conscientes de que não se deve desenvolver a mediunidade nas crianças. É muito perigoso para o seu organismo ainda frágil e para a sua mente, que não deve ser sobreexcitada. As crianças, aliás, devem ser afastadas dessas ideias. Não se lhes deve falar do assunto, mas, se for necessário, deverá falar sob o ponto de vista das suas consequências morais. Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente. Como é que se deve proceder nessa circunstância? Quando as crianças apresentam uma mediunidade natural, isso deve ser encarado e aceito de forma tranquila e esclarecida. Se tal acontece, se a natureza assim o permite, é porque a sua constituição se presta a isso. Se uma criança, por exemplo, vê os espíritos, isso para ela é tão natural que nem lhes presta atenção e acaba até por esquecer o sucedido. Só mais tarde, quando o facto lhe volta à memória, é que ela o refere. Se ela conhece o espiritismo, facilmente explica aquilo que aconteceu. Chico Xavier e Divaldo Franco são exemplos de crianças que, aos 4 anos de idade, já comunicavam com os espíritos de forma perfeitamente natural. Somos, portanto, da opinião que é importante educar a criança, dar-lhe uma boa educação moral e espiritual adequada à sua maturidade. A educação por meio de bons exemplos ajuda ao seu desenvolvimento, à reforma do seu caráter, a reprimir as suas más tendências. No processo educativo, a criança deve ser escutada, compreendida, acarinhada, convidada a dar a sua opinião, a desenvolver um raciocínio próprio, analítico, crítico, objetivo, criativo, de forma a valorizar o seu potencial intrínseco. A expressão artística deve ser integrada no processo educativo, de modo a oferecer o controlo das emoções, o desenvolvimento da empatia, a melhoria dos sentimentos, a capacidade de comunicar. As crianças devem ser integradas em grupos-turma, onde terão a oportunidade de desenvolver competências sociais, relacionais e afetivas, aprendendo também o respeito ao próximo. Deverá cultivar-se um ambiente carinhoso, seguro, estimulante, onde reine uma verdadeira convivência fraterna e cristã. Os núcleos de evangelização infanto-juvenil estão preparados para colaborar com as famílias nessa educação espiritual. E se a criança manifestar um processo obsessivo, o que é que devemos fazer? Devemos recordar-nos, primeiro, que a criança, na aparência frágil, é um espírito muito antigo, reencarnado, que transporta do passado muitas experiências e que já tem nos seus arquivos uma bagagem intelectual e moral e que está sujeito, como todos os espíritos, a provas e expiações que deve aceitar e superar para evoluir. Havendo um processo obsessivo, há que considerar também que toda a família está envolvida e, portanto, nesse caso, é imperioso o conhecimento da realidade espiritual, da educação moral, da evangelização, da prática do bem e da caridade, de trabalhar e reforçar os vínculos relacionais e afetivos, de aprimorar os sentimentos para que haja equilíbrio, progresso e felicidade. O Centro Espírita, como espaço aberto ao conhecimento e à fraternidade, poderá oferecer o atendimento fraterno, as palestras públicas, os grupos de estudo, o passe e o acesso às obras da codificação espírita. Ele será um suporte diante das provas e expiações, permitindo a experiência vivencial e terapêutica da partilha renovadora do conhecimento em grupo.
Sempre que necessário, poderá também haver uma terapêutica desobsessiva complementar. Em resumo, pela educação, renovando os pensamentos, renovar-se-ão os sentimentos, as atitudes e a ação de cada um no quadro da experiência física em favor do conhecimento, da perfeição e da felicidade. No caso da mediunidade na adolescência, deverão considerar-se as estratégias atrás sugeridas para que o jovem compreenda o objetivo da reencarnação e da mediunidade. O centro espírita deverá integrá-lo num grupo de jovens onde beneficiará do trabalho em grupo. Dever-se-á estimular a liberdade de pensamento, o raciocínio analítico e crítico, o debate das ideias com base em factos científicos, abarcando várias áreas do conhecimento, sem esquecer nunca as suas implicações morais, para que a razão se esclareça e a sua fé seja sólida. As atividades artísticas e culturais serão o meio para reforçar os laços de fraternidade e permitir a expressão elaborada dos sentimentos. O jovem deve ser também convidado a colaborar nas atividades do centro e em tarefas assistenciais, assumindo a sua quota-parte de responsabilidade social. A educação da mediunidade deverá acontecer numa fase de maior maturidade e responsabilidade e deverá obedecer aos requisitos que os diretores da Casa Espírita considerem os mais acertados, feita a análise ponderada das condições do candidato. Em resumo, se todos os espíritos estão sujeitos à lei divina a progredirem continuamente em perfeição e felicidade, o modelo mais perfeito de ser humano que podemos alcançar é Jesus. Quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, estava a convidar-nos a sermos verdadeiros homens de bem. Esse é o objetivo para o qual muito pode contribuir a educação espírita. Muita paz a todos. Uma boa notícia. Nasceu mais um livro e quando os livros nascem as estrelas batem palmas. E estamos em período de Natal e quem não sabe o que vai oferecer um livro espetacular, maravilhoso, que se chama Entre Mundos. É um livro de Manuela Vieira, edições FEP 15+. Um livro para a juventude. Esta obra trata, de fundo, de problemas dos jovens, toxicodependência, aborto, alcoolismo, relações de causa e efeito. Trata, no fundo, da visão espírita da vida futura, da vida espiritual, a vida presente e as relações de causa e efeito entre aquilo que fazemos. Um grupo de jovens que anda numa escola, tem um professor diferente dos outros professores, chamado Poeta. Esse professor encaminha os jovens para um concurso, grandes ideias. As grandes ideias levam esse grupo de jovens a ganhar o concurso e com aquilo que adquirir monetariamente, eles vão fazer de facto uma viagem maravilhosa para um sítio não diferente do seu. Vão para o deserto e o deserto também, o deserto é fértil em ideias, em natureza, em beleza, em lua, em ausência de coisas. E o professor tira daqueles jovens o quê? De facto, o encontro de ir numa viagem, numa excursão, a partilha da viagem uns com os outros e depois, de facto, a natureza. Não levar o telemóvel, tudo aquilo que temos, mas visualizar que Deus nos deu todas as coisas. Deu a natureza, deu a reflexão, as pedrinhas que muitas vezes estão no nosso sapato e durante o ponto de encontro, cada um vai refletindo de si, da sua família, das coisas que tem, dos problemas que tem. Um porque não gosta dele, geralmente na juventude achamos que não prestamos para nada, que não gosto do meu corpo, não gosto disto e daquilo, e é de facto o crescimento. Outro porque tem problemas em casa, porque o pai foi alcoólico. Cada um tem os seus problemas e o professor gera isso tudo, no fundo, de modo a que cada um sinta que é igual aos outros todos, que a sociedade é toda assim, mas importa refletir de cada coisa para que saiamos dessa situação no sentido da espiritualidade, da compreensão das leis de causa e efeito. Esses jovens depois têm várias situações. A Luísa, que está institucionalizada com o Pedro, desde criança não conhecer os pais, ela faz desdobramento. Ela, mesmo adormecida, ela vai em desdobramento. Quando voltam dessa viagem de Marrocos, há um acidente e morre o motorista. A Luísa fica hospitalizada, eles têm de voltar e vêm para Faro para irem para as suas cidades.
Mas a Luísa depois tem uma coisa curiosa, tem um encontro com a sua mãe, com a mãe que não conheceu, no plano espiritual. Isso é maravilhoso para ela também, porque essa viagem que ela fazia naturalmente vai encontrar a sua mãe que nunca tinha visto. Essa situação vai, de facto, depois refletir todos eles, porque têm relações com a mediunidade, um tem, de facto, tem visões, outro tem medo dos espíritos, e uns já andam, de facto, no espiritismo, e uns explicam aos outros, e passa por ser natural entre mundos visíveis e invisíveis, todos vivemos nesse mundo, há uma harmonia entre estes mundos, que é como usar o telemóvel, estando muito longe e tudo funciona. Temos uma outra história que é, de facto, a história do aborto, da lei de causa e efeito. E vemos que há consequências, ninguém está na família por acaso, todos temos a família que merecemos, e de facto o aborto tem consequências muito graves para o espírito, para aqueles que fizeram, e para o espírito também que ficou abortado. Mas por leis de amor, leis divinas, aquele abortado volta a uma família, e essa família, ou por adoção, ou por concepção, aquela criança vem sempre a essa família. Por isso, muitas vezes, animosidades que existem entre pais e filhos, há consequências graves nas relações, muitas vezes no ventre, e relações abortivas. O que pretende, no fundo, este livro trazer é grande conhecimento doutrinário. É muito poético, muito bem organizado, muito bem, de facto, escrito. Este professor, o poeta, é uma beleza. Fez-me lembrar o poeta, o Clube dos Poetas Mortos. Quem viu esse filme vê a dimensão de um professor que consegue cativar os seus alunos resolvendo os seus problemas. E depois, doutrinariamente, ele está organizado pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, para falar da mediunidade. A mediunidade é a comunicação por excelência. O telemóvel é muito bom, o iPod é muito bom e o iPad, mas a mediunidade é por excelência, porque a mediunidade é todos os tempos. Jesus era um médium por excelência e desdobrava-se e estava. Então, compreendendo a mediunidade e a relação de causa e efeito, percebemos que a vida é excelsa bênção de Deus, e seja qual for a idade em que estejamos, é importante que amemos os outros e nos amemos também com a condição que estamos. Bom Natal, e comprem este livro, e a Federação ficará muito grata se o lerem, se o estudarem e se essas histórias se traduzirem melhor para cada um de nós, que o objetivo é melhorarmos uns com os outros. Muito obrigado. Caso tenham alguma questão sobre os temas falados hoje ou nos dias anteriores, ainda podem colocá-las. Façam-no aqui no nosso canal e elas serão respondidas amanhã no direto ou através de outros meios, dependendo do seu teor. Relembramos que para participar no direto têm que se inscrever, ainda vão a tempo. Fiquem connosco!